debate. Vamos às regras deste bloco. Pelo critério de sorteio prévio, um jornalista da TV Clube Band fará a pergunta a todos os candidatos, sendo a pergunta com tempo estimado em 30 segundos e a resposta do candidato em 1 minuto e 30 segundos. O jornalista que vai participar deste bloco fazendo as perguntas, Paulo Pucci. Pois não, Paulo? Boa noite. Muito obrigado, Roberto. A primeira pergunta vai para a candidata Edna Martins. A senhora tem na sua chapa um candidato a vice, que hoje é o vice-prefeito da cidade de Araraquara. De certo modo, o seu eleitor não pode entender essa aliança como uma continuidade da atual gestão que a senhora candidata tanto tem criticado. 1 minuto e 30 para a sua resposta. Com certeza não. A minha aliança com o Coca Ferraz, como meu vice, faz parte de uma articulação de partidos que fizeram uma avaliação sobre a situação da nossa cidade, sobre a situação do país, o momento que nós vivemos, de crise política e de crise econômica gravíssima, e temos um acordo sobre que é necessário mudar a gestão pública daqui para frente. Nós precisamos colocar Araraquara no século XXI, precisamos modernizar. O Coca Ferraz é uma pessoa que tem um conhecimento técnico extraordinário e vai contribuir muito com o desenvolvimento de políticas de mobilidade urbana no nosso governo. Araraquara já conhece o que ele fez e ele pôde fazer muito pouco por conta da falta de recurso, mas articulou formas de conseguir esses recursos e fez uma política inovadora em Araraquara no que diz respeito ao trânsito. Nós queremos muito mais, nós vamos fazer muito mais no sentido da mobilidade urbana. Nós precisamos avançar muito na direção dos nossos bairros e precisamos avançar na direção da adaptação da cidade aos idosos e aos deficientes. O nosso projeto é inovador. O nosso projeto é o novo que está colocado em Araraquara. Não faz parte de grupo político nenhum que está sendo dito aqui. Tanto é que nós estamos discutindo propostas nessa campanha. Toda a oportunidade que nós temos é de discussão de propostas e é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Obrigado, candidata. Vamos agora à pergunta ao candidato Aloísio Braz. O senhor pretende reduzir a tarifa do transporte coletivo pelo menos aos domingos e ainda defende o maior plano de recuperação asfáltica da cidade de Araraquara. A pergunta é: por que, enquanto o senhor foi secretário de governo, o senhor não tomou essas medidas? Importante a pergunta. Dizer que quando eu fui secretário de governo, eu fui para um desafio e por honrar quem acreditou na minha pessoa. Fui porque a prefeitura passava numa crise, como todas as prefeituras, uma crise econômica a pior dos últimos 80 anos, que diminuiu toda a arrecadação das prefeituras. Fui ser secretário, não no momento de economia alta, no momento de geração de emprego. Fui dar o meu melhor. E fui onde a prefeitura tinha 126 milhões de dívida. Fui cortar gastos, não fui só ficar reclamando e criticando. Fui fazer ações, diminuir as horas extras, diminuir os contratos, devolver as casas de aluguéis, para dar continuidade às nossas creches, à nossa saúde. Então, saí do governo diminuindo a dívida para 54 milhões. Então, é lógico que eu fui para ajudar a minha cidade a fazer ações firmes, austéricas, com dinheiro público, com responsabilidade com dinheiro público. E fiz o meu melhor. E agora eu quero a minha vez, a minha oportunidade de pôr em prática as minhas propostas. Obrigado, candidato. Vamos agora à terceira pergunta dessa rodada para o candidato Edinho Silva. Candidato, o senhor tem considerado as críticas dos seus adversários como uma exploração política. Mas, de fato, o senhor que esteve no olho do furacão, quando foi ministro, durante a sua passagem lá em Brasília, até que ponto isso coloca em xeque a credibilidade das suas propostas? Olha, Paulo, primeiro, é importante que se diga que eu não respondo a nenhum processo. Vou repetir, porque tem gente que não gosta de ouvir e que não quer ouvir. Eu não respondo a nenhum processo. E todas as questões que eu fui chamado a esclarecer, seja enquanto ministro, seja enquanto deputado, seja enquanto alguém que participou da coordenação da campanha da presidenta Dilma, eu fui e esclareci. Então, eu estou muito tranquilo e muito à vontade, primeiro porque o povo de Araraquara me conhece, Paulo. Eu governei essa cidade 8 anos. Eu não estou caindo de paraquedas na cidade de Araraquara. Eu fui vereador 8 anos.
E no meu governo não teve nenhum escândalo. Não teve operação da Polícia Federal quando eu fui prefeito, não teve gente presa, porque eu governei Araraquara com as mãos limpas, de cabeça erguida, e é assim que eu me posiciono perante o povo de Araraquara. E é por isso que eu tenho credibilidade, sim, para apresentar propostas para a nossa cidade. Que a cidade de Araraquara está abandonada. Fecharam o pronto-socorro do Melhado, deixaram a Beneficência Portuguesa fechar, porque o prefeito ele tem que ter força política, ele tem que ter liderança. Ele não pode permitir que um hospital feche, ele não pode permitir que uma indústria feche. Eu quero ser prefeito porque eu quero fazer com que Araraquara volte a funcionar, que os programas sociais voltem a funcionar e que a população de Araraquara seja tratada com respeito e com muita dignidade. Por isso que eu quero ser prefeito. A pergunta agora é para o candidato João Farias. O senhor fala em diminuir cargos comissionados na prefeitura, mas atualmente são cerca de 100 funcionários nesta condição, contando os secretários municipais, isso segundo dados do próprio executivo. Hoje a prefeitura possui cerca de 6.000 funcionários concursados. Seria possível no seu governo enxugar ainda mais a máquina pública? Não tenha dúvida nenhuma, Paulo, até porque é inadmissível a gente disputar uma eleição onde alguns candidatos fazem de tudo para enganar as pessoas, ou seja, a vitória a qualquer custo. Eu e o professor Reis não queremos ganhar a eleição na Araraquara a qualquer custo. Nós não vamos ficar fazendo promessas de coisas que não podem ser cumpridas e muito menos ficar nos colocando como salvador da pátria, como se no passado Araraquara fosse o oásis da maravilha. Nós podemos cortar sim 50% os cargos de confiança da prefeitura. Nós podemos extinguir 5 secretarias e vamos extinguir a Secretaria de Serviços, a de Comunicação, acabar com o cargo de secretário da subprefeitura da Vila, de Bueno de Andrada, vamos acabar com os contratos de locação de celular, de carros, para cuidar da cidade, para cuidar da saúde, mas sem mentir, sem enganar as pessoas, sem dizer que é culpa desse prefeito que fechou a beneficência e esquece o passado que fechou uma maternidade, onde as mães deixaram de ter o seu filho em uma maternidade e foram ter seu filho na Santa Casa, que teve greve dos guardas municipais em mais de 70 dias, porque ele não recebia a guarda municipal para discutir melhoria, e que está sendo investigado, sim, pela Operação Lava Jato. E não é eu que estou dizendo, é o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e hoje o juiz eleitoral de Araraquara. A verdade tem que vencer a mentira. A gente precisa parar de tentar enganar as pessoas. O povo não aguenta mais a mentira. Ok, obrigado. Agora vamos à última pergunta para o candidato Nino Mengatti. O senhor fala em reabrir a Beneficência Portuguesa, um hospital que fechou as portas por erros de gestão. Enquanto isso, a Santa Casa continua com leitos disponíveis, que não são contratados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Como é que o senhor pode fazer nesse caso, candidato? Eu vou mobilizar todas as forças possíveis. Se nós precisarmos, nós vamos mobilizar os 228 mil araraquarenses para irmos a Brasília, irmos a São Paulo. Não podemos permitir que um hospital que serviu por 108 anos os araraquarenses, que salvou tantas vidas, seja fechado do jeito que foi. Nós temos que reagir. Eu tenho diálogo com os sindicatos, já conversei com a classe médica, conversei com a maçonaria, conversei com o vice-governador de São Paulo, que é do meu partido. É um caminho que não tem mais volta. Nós não podemos permitir que os filhos dos araraquarenses, as mulheres, os homens, padeçam nas UPAs por falta de vaga, fiquem à mercê hoje do desespero que a gente tem encontrado de norte a sul, de leste a oeste na cidade. Então, a mobilização pela reabertura do hospital, porque o buraco incomoda muito, o mato alto também, nós temos que zelar. Mas se nós não temos saúde, eu só estou aqui porque eu tenho saúde, eu posso reagir, que é isso que eu quero permitir com a reabertura do Hospital Beneficência Portuguesa. Não vou dormir em 4 anos como candidato a prefeito, como prefeito, com o apoio dos araraquarenses, pela reabertura do hospital. O hospital maravilhoso que fica no centro, nós não podemos permitir que aquilo se torne um estacionamento do hipermercado ou se torne uma Cracolândia, como era o antigo Tropical Shopping, que se tornou isso. Eu vou reagir. Nós temos que mobilizar. Eu creio na minha força e na força dos araraquarenses e da classe política e de todos pela reabertura do Hospital Beneficência Portuguesa. É possível.